E aí é onde a igreja precisa se preparar, não para mudar a mensagem da Bíblia, mas para abordar a geração em que ela vive. E não ser trancafiada dentro de uma noção preconceituosa. Mas, para que a gente entenda melhor, nós sabemos que o nascimento de Jesus praticamente deu início a uma nova era. E o Ocidente todo sofreu mudanças que na linha do tempo são importantes rever. O primeiro século foi o século do avanço da igreja, com toda a oposição do Império Romano. A igreja sobreviveu. A igreja da época de Paulo, da época de Pedro, entrou no segundo século. Aí vem os pais da igreja, os filhos, os discípulos dos apóstolos. Segundo, terceiro e quarto século, a perseguição acaba, porque o cristianismo é instituído como religião oficial. E vocês sabem, quem é professor de história, quem conhece a história da Bíblia, estudou, com a conversão parcial ou total, só a eternidade vai dizer, de Constantino. A partir daí, nós temos na linha do tempo ocidental, a nível de calendário e de data, do século V até o século XV, o que chamamos a Idade Média. E há toda implicação, não havia liberdade de expressão para a mulher. A igreja foi sucumbida e reprimida em seu avanço como igreja para proclamar. A igreja católica era a maior instituição eclesiástica da época, tinha o controle das verdades, tanto eclesiástica como científica. Era a igreja católica que dizia, que ensinava a área da filosofia, ditava até regras na área da economia. Todos os pensadores deveriam estar aliados à corrente da igreja católica. Quando a Idade Média termina, nós estamos entrando em outra época. A igreja, ela perde a credibilidade a nível de ciência e de filosofia, porque os ensinadores haviam dito que a Terra era o centro do universo. Depois a ciência descobre que não é verdade, e que a Terra é somente um dos planetas que estão girando em torno do Sol. Então algumas verdades começam a cair. E como a igreja católica tinha o domínio das informações, as correntes filosóficas da Idade Moderna começam a descredibilizar a verdade da Bíblia. Vocês estão entendendo? Não se fala em igreja evangélica aqui, porque não era a igreja evangélica que tinha a verdade. A igreja evangélica continuava cristã, sobrevivendo a uma repressão. Mas quando se falava de igreja representativa ligada ao Estado, se falava da igreja católica. Isso só para resumir, para vocês entenderem que contexto nós estamos vivendo hoje. Alguns ensinos dogmáticos começaram a ser descredibilizados, e a partir daí, com a queda de Constantinopla, o mundo já estava se preparando para uma mudança na economia. Agora não era mais sistema de produção feudal, agora estava um sistema de produção capitalista. O povo começou a falar a linguagem do capitalismo. As mudanças chegaram no contexto econômico, também chegaram no contexto literal. O romantismo campeava a literatura. Todo mundo gostava do romance, a família, a fidelidade. As novelas terminavam com o personagem principal sendo fiel. Não se falava em adultério. Que isso? Isso era contra as normas vigentes e moral. Por isso o romantismo foi um movimento literário que difundiu o que eles chamam hoje de uma utopia. Não existe fidelidade, não existe família feliz.
aí para mostrar que a repressão da Idade Média foi uma agressão à escolha humana e que a sociedade não evoluiu e que agora sim, com o sistema capitalista da Idade Moderna, a sociedade ia avançar com a liberdade de pensamento, com a expressão do que se queria que acontecesse, deveria estar na literatura, na arte. Uma nova era chamada Idade Moderna, que vai até 1789, com a Revolução Francesa, Revolução Industrial na Inglaterra. Sabe o que aconteceu depois de 1700, século XVIII? Todas as possibilidades de manter uma sociedade arraigada aos princípios da moralidade, da tradição, aquele se tornou vazio. A geração que emergia queria uma resposta. Então vamos entrar agora na era do contemporâneo, do atual, que começa exatamente a partir de 1789 e vem até a data de hoje. Não fomos nós que fizemos essa divisão, são os estudiosos. Mas deixa atenção, amadas, escute. As mudanças sinalizam tempos diferentes. Não adianta querer barrar a dinâmica. É preciso sim ser efetivo nela. Quem vai fazer uma luz de história? Eu sou obrigada a estudar isso hoje pelo mestrado que eu faço na área de filosofia, que é terrível. Quem estiver fazendo, tudo bem, mas sabe que é contra-ataque para valer no meio cristão. Mas eu estou feliz lá, eu já quis desistir, mas aí o Espírito Santo disse para mim: se você desistir, toda a geração dos jovens estão nas universidades, quem vai alcançá-los agora para ajudá-los? E hoje eu sei o que é ser bombardeado numa sala com doutores, pós-doutorados, tudo preparados para contra-atacar a palavra de Deus. Então eu estou aqui porque o Senhor me colocou, eu vou ficar aqui até o final, Deus. Mas estudo, viu? Estudo. Me preparo em nome de Jesus, que estou ali como aluna, mas também estou com princípios, com a palavra de Deus no meu coração. Para entender isso aqui, tá? Não adianta. Não existe mais feudalismo, existe capitalismo. É opera, era a linguagem da Idade Moderna. Era o consumismo. Isso foi para as literaturas. Isso veio para os novos designs de arte. E era uma revolução. Terminou. Agora vem a era da indústria. Então a linguagem da indústria mudou o conceito da mulher da casa. Sim ou não? Vamos entender que, olha, a questão é, o pós-moderno, o que há de nojento, como diz a história, o que é que há de positivo? Muito bem, as mulheres deixaram as famílias e foram para as fábricas trabalhar. E você ia dizer que era pecado uma mulher trabalhar? Se ela precisava ajudar como fonte de renda? Pois foi essa revolução que colocou a mulher no mercado de trabalho e deu espaço para ela trabalhar. E aí foi começando as crises pelas ausências da mulher dentro de casa. Isso é todo um contexto histórico. Olha, são tantas vertentes que você, se for estudar no âmbito da filosofia, faz uma leitura. Se for pela sociologia, faz outras leituras. Se for pela visão cristã que você tem, então, no fim das contas, estamos nós aqui com a pós-modernidade para entender o conceito e glorificar a Deus intensamente nesse tempo. Mas vai dar certo, porque a igreja ela sobreviveu a toda mudança e não é essa que vai impedir a igreja de alcançar, nem de avançar. De jeito nenhum. Pois bem, queridos, vamos aqui para a gente entender melhor. Agora, nós temos uma nova linha de pensamento. O sistema capitalista é um sistema abusivo.
O sistema capitalista só enriquece uma minoria. É muita gente trabalhando para enriquecer um empresário. É desse jeito, não é não? Pois é, no início da idade moderna, da idade contemporânea, a confusão é derrubar o sistema capitalista e colocar outro sistema de economia que pudesse privilegiar as minorias. Aí entra as filosofias de Nietzsche, de Marx. Marx não somente foi um filósofo, como foi um grande idealista, e a filosofia dele foi tão profunda que conseguiu infiltrar um novo sistema econômico nos países dos blocos asiáticos. E Marx tinha conhecimento cristão, cresceu no lar ortodoxo. Quando completou 18 anos que foi estudar filosofia, entendeu? Ficou com raiva de Deus. Nietzsche também. E francamente, esses socialistas disseram que a Bíblia é um livro que empobrece a visão intelectual do homem e torna-o medíocre no seu tempo. Misericórdia. Mas como é que a igreja vai dar uma resposta para um nível de filosofia dessa? Se levantando e fazendo frente para dizer que aqui não tem um povo não, aqui tem um povo que está à frente do tempo, porque tem a revelação de Deus e o conhecimento secular também. Mas naquela época as pessoas não tinham acesso, principalmente nós mulheres. Agora nós estamos com tudo. Vendo como é bom ser crente e estar aqui nessa escola bíblica? Isso vai fazer uma revolução tão grande no seu coração quando você sair daqui. Olha, para você compreender melhor aqui algumas coisas. Eu não disse que a idade contemporânea até hoje é, mas eu vou contar a história para vocês. E essa questão de pós-modernidade entra tudo, irmã Samira. Calma, vamos aqui. Nós vivemos um período em que as mudanças, elas estão aceleradas tanto. Por que você acha que nós estamos chocados com essa realidade? Com a questão da homofobia, dessa legalização de casamento e adoção de filhos que já vem por aí. Isso está chocando a gente, porque as mudanças, elas estão aceleradas demais. Não está dando tempo nem você dirigir. Digeri-las aqui está sendo assustador. Você não está tendo tempo nem de se preparar para refutá-las. Elas estão vindo assim, sabe, como uma onda. Está muito rápida. Foi por isso que Deus nos despertou e disse: levante o povo para se preparar. Aqui não tem crente alienado não, aqui tem crente que estuda, crente que ora, que estuda a Bíblia, está nas universidades. Pois é, e quem não está recebendo escola bíblica, não é não, minha irmã? Se você não teve chance de ir lá, e eu estou trazendo para você, minha irmã, em nome de Jesus, para você sair daqui bem sabida, em nome de Jesus. É assim, bem que o pastor ensinou, e a irmã Samira, e as irmãs que estão pregando, falando. Olha, problema é que nós ainda estamos na idade contemporânea. Mas em 1960, alguns querem datar o pós-modernismo como um movimento que começou a acontecer a partir de 60 e 70. Sinalizando o quê? Alguns pontos. Por exemplo, vocês já ouviram falar como uma mulher se vestia nos anos 50? Quem aqui tem ideia de como uma mulher se vestia nos anos 50? Vem cá, Jaqueline. Jaqueline, ontem eu estava vendo um traje de uma mulher dos anos 50. Vem cá. Irmãs, presta atenção. Olha para o design aqui desse vestido de Jaqueline, como está lindo. Fala a verdade, não está lindo? Então, realçou, não foi, minha irmã? Olha, mas é isso aqui que a mulher dos anos 50 vestia. Presta atenção, tá? Era esse tamanho aqui, tá? Com castidade. A mulher dos anos 20 foi até aqui, mas dos anos 50 já estava aqui. Com toda aquela revolução do capitalismo, e ela saiu para trabalhar. E quem ia trabalhar de longo? Ninguém, né? Então foi subindo, o vestido ficou aqui. Agora tem uma questão aí, como assim a sexualidade, moça Mira? Como é que se discutia muito bem? Normalmente a mulher era aqui, gostavam de lacinhos aqui. Pronto, meu amor, você está na medida. O corpo está coberto ou não está? Ah, mas olha, mas a carne miserável, a carne que sempre lutou contra a santidade de Deus, queria mostrar a pecaminosidade. Então, quando a mulher queria ser sensual, ela não tirava a roupa, ela colocava um batom vermelho. A mulher dos anos 50 andava bem assim, sabe? Assim. Mas o batom, e tem um lápis que foi aplicado para uma revolução
mas apelou com cores e maquiagem. Quem eram os maiores estilistas da época? Em perfume era Coco Chanel, foi dessa época, Pierre Cardin, Givenchy também, que nós usamos até hoje. Mas sabe de uma coisa? Mas nos anos 60, presta atenção como pensa a geração. Nos anos 60, um novo estilo de música chegou nas praças, chamada rock and roll. Ah, mas o rock and roll tinha muita sensualidade e a juventude tinha que se rebolar de uma forma muito grande. Então começou a revolução da mini saia. Anos 60 foi considerada a revolução sexual, historicamente falando. Mary King, da Inglaterra, foi uma das propulsoras do movimento e começou a lançar no mercado saias curtas, e aí começou o apelo das pernas de fora. 60. Que o Brasil tinha problema? Não, eu estou falando da França, estou falando da Inglaterra. 1960, as irmãs aqui do Ciclo da Oração usavam sainha aqui, não tinha problema. Mas as irmãs do Ciclo da Oração não estavam nos rock and roll. Mas os filhos dessas irmãs começaram a dançar rock and roll e começaram a importar as roupas. E o efeito frenesi correu pelo mundo, sim ou não? E eu conheço testemunho de irmãs da igreja que dizem assim: ah, mas quando eu era jovem, mamãe obrigava eu a usar uma saia aqui, mas quando eu saía de casa eu começava a dobrar aqui. Irmãs, isso foi ou não foi uma realidade? Está vendo, irmã? Sabe por que você fez isso? Porque você falava a linguagem frenesi de uma cultura que se instalava com força. E é preciso entender, irmã, porque às vezes nós somos extremamente legalistas. Nós proibimos sem dar suporte às pessoas a entender por quê. E essa juventude de hoje, formada como está, dizer não é suficiente, querida. Você tem que ter contexto para formatar esse não. Senão a rebeldia se instala. Eu nem sei se instala, eu acho que ela se revela. Está vendo, irmão? Está pensando que eu estou falando hoje? Estou falando dos anos 60. A partir daí, com as mulheres levantando as saias e dançando rock and roll, e agora já era Simone de Beauvoir na França, lançando um romance que o personagem principal, que era uma mulher, traiu o esposo, aí pronto, quebrou o paradigma da família moral. Aí Berenice, agora o movimento já não é mais romântico, então o que é? O realismo. Ela trouxe para a literatura o que acontecia camuflado, é o que eles dizem. Realismo. Como é o nome dessa mulher? A gente vai chegar agora no nosso contexto do existencialismo. Porque não é uma corrente filosófica em si, mas é um pensamento que vem se formar cada dia mais se consolidando em tendências. Agora, olha só. Santidade e existencialismo, o que isso tem a ver, irmã? Vamos compreender o texto. Existencialismo, alguns dizem que é um movimento filosófico literário distinto, pertencente ao século XIX, final do século XIX para o século XX. Mas os estudiosos literatas dizem que ele nasceu na filosofia de Sócrates e foi mais ou menos ventilado na teologia de Agostinho. Tem ideia? Aí você diz: o que isso tem a ver com ateísmo? Irmãs, eu vou só desmontar um pouquinho esse texto aqui para dizer que, não atualmente, na cultura atual, não existe um ateísmo declarado. As pessoas creem em alguma coisa. Podem não crer no seu Deus e no meu, mas elas creem. E eu vou provar isso. Já. Olha. Como essa corrente foi se consolidando, sabe por quê? Porque todas essas mudanças de épocas, as pessoas lutam, as pessoas querem construir a revolução social, a revolução econômica, a revolução literária, a revolução nas artes. Para quê? Para criar uma sociedade equalizada, uma sociedade boa, uma sociedade justa. É o homem querendo criar em sua utopia um mundo perfeito. E o que acontece? Ele descobre. Se Marx vivesse hoje, ele talvez já tivesse antes do tempo entrado no
Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Essa descrença levou esses pensadores a dizer que um dos ícones do existencialismo ateísta, porque tem dois, Pascal, que era católico, e que é cristão protestante radical, eles declararam que se você tiver fé em Deus, a sua fé vai levar você a decisões certas para viver. Mas a Tati, que diz que é ateu, que se dizia ateu, ele declarou uma frase que todo campo filosófico existencialista diz: o ser humano está condenado a ser livre. Ou seja, não deixe ninguém colocar uma cadeia em você. Você pode fazer tudo o que você quiser. Para que você seguir padrão? Não, por que eu não seguir padrão? Acho isso um absurdo. Isso é coisa de anti-intelectual querer colocar padrão e regra na vida de uma pessoa. Você quer viver? Não, então se mate. Você tem direito. É o que o existencialismo ateu declarava. Tá certo? E eu acabei de ler a biografia de Hitler. Era um existencialista ateu em pessoa. Acreditou que ia implantar uma nova era, um novo governo. Quando a Rússia avançou com suas tropas contra a Alemanha e que ele entendeu que ia ser destruído, ele deu ordem para o médico dele, que já havia preparado veneno para ele e seus principais generais se autodestruírem. Existencialista. Pois é, esse tipo de crença está hoje em voga ou não está? Sim ou não? Está sim. E quanto mais o país está modernizado, vou lhe dar dois exemplos de países modernizados: Japão e Finlândia. Finlândia é a melhor educação do mundo. Os jovens com 17 a 18 anos não têm dívida, têm carro, têm universidade, vivem com tudo que tem direito, e todos os dias é 10, 12, 15 casos de suicídio. Pois é. Não tem fé e espera um estilo de vida que está fora da palavra. Isso é o existencialismo. Ateísmo é toda a negação de Deus. Mas hoje, na pós-modernidade, isso não existe. Vamos corrigir, tá? Não existe ateísmo. Pelo contrário. A senhora pastora Fátima, a senhora me disse que lá onde a senhora trabalha, a senhora percebe que está entrando que eu não sei se é ciência, para ajudar na cura. Algumas terapias. Pois é, terapia alternativa. Todas vinculadas ao misticismo hinduísta. Então você acha que há ateísmo nisso? Que os intelectuais dizem que Deus da Bíblia não existe, mas vão reverenciar os espíritos dos mortos, dos ancestrais? Que a força vital cósmica, a mãe terra, emana. Então isso não é ateísmo. Pelo contrário, isso aí é sintomas de uma era que sofre um colapso e decide tudo que eles não querem é a Bíblia, somente, não querem a Bíblia. Eles aceitam o Evangelho de Allan Kardec, aceitam as literaturas de outras religiões, aceitam o misticismo na prática até da ciência, mas a Bíblia eles não querem. Por quê? Porque o que está por trás disso? A mente do anticristo vem trabalhando o contexto econômico. Querida, sabe qual é? Qual foi o maior sinal da volta de Jesus? Vou lhe dizer dentro do contexto cultural. Foi um fenômeno chamado globalização. Quando o Brasil ia saber de fatos, a Europa já estava vivendo outro círculo. Agora não é. Agora é tudo no instantâneo. É como se Satanás tivesse o controle. Quando ele disparasse um míssil do inferno, todas as nações são afetadas. O que passa aqui é o que passa lá. Nós já somos o 13º país que legalizamos o casamento de homossexuais. E isso está correndo pelas culturas aí afora. E como vamos fazer?
homossexual, brigar na televisão contra ele, dizer que ele... Estamos perdidos. A igreja está tão despreparada, e a mostra que ela está despreparada é as pessoas que falam em nome da igreja, que está na televisão falando sobre homossexualismo, nem sabe sequer situar a doutrina da graça. O mundo não pode ver uma igreja fechada para algo que realmente está acontecendo, mas a verdade é que não temos nenhum projeto para homossexuais em nossas igrejas. É verdade ou não é? E eu lamento dizer que temos filhos de pastores, temos até pastores e esposos com inclinação e estamos fazendo de conta que não estamos vendo, mas a realidade é real. Ela está legalizada. Agora o incentivo a toda a literatura aplaude. Os estilistas em 90% de linha são homossexuais, ditando a regra. Por isso você entra na discrepância quando chega no magazine, porque nada foi feito para você nem para mim. Embora eu entenda que a intenção real do diabo já não é mais de com o mundo, porque o mundo já no maligno, é para afetar a geração que está na igreja nova. E aí você fica com sua juventude na igreja querendo puxa saia, puxa saia, puxa saia. Deus diz para mim, não fala mais isso. Traga para a Bíblia, ensina a doutrina da santidade. Não adianta dizer não, traga para o texto da Bíblia. Então a gente já vai começando rapidinho pelo Antigo Testamento. Qual era a ideia no princípio quando a santidade foi estabelecida? Muito bem, nós vamos para o livro de Levítico. E temos aqui capítulo 20. Queridos, a primeira coisa que eu queria dizer também acerca desse tema que nós vamos entrar agora é que em lugar, olhe para mim, não vá pensar que eu sou mestra na ortopraxia da santidade. Agora eu tomo suas palavras. Paulo dizia por todos os dias. É uma luta constante. Temos aqui, olha, as penas de diversos crimes. Quando você vai estudar o contexto da santidade no Antigo Testamento, no capítulo 20, eu não vou nem... Capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu, Senhor, sou vosso Deus e sou... Versículo 19, o capítulo 19, volte aí uma página antes. E o Senhor disse, Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, santos sereis. Por quê? Todo mundo quer saber por quê. O psiquiatra me disse, Samira, o cérebro precisa de resposta. Eu conversando com o psiquiatra. Por que somação e joga para o corpo? Porque o cérebro precisa de resposta. Olha aqui o que Deus está dizendo. Por que a congregação deveria ser santa? Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou. Ele é nosso Deus nesta tarde? Pergunta se Ele é o vosso Deus. Então ser santa não é uma escolha. Eu posso escolher o que comer, mas não essa questão. E também não era legalismo. Por que não era legalismo? Porque costumes. Colossenses, Paulo, quando vai escrever a igreja de Colossenses, a igreja que estava em Colossos, ele diz que os costumes, eles, por melhores que eles sejam, eles tendem a sofrer algumas mudanças com o tempo. Então, para onde a gente vai? Escreve poder, nem misericórdia. Santidade descreve o que Deus é, sua natureza. Deus é santo. E se eu nasci de Deus, eu tinha a natureza dele. Sabe, se você não nascer de Deus, sabe o que vai acontecer? Você pode educar culturalmente uma pessoa. Fale baixo, visto assim,
faço sim, mas aí não há uma natureza. Quando ela se dispuser diante dos contra-ataques de sua cultura, ela vai se descobrir, ela vai se sentir reprimida, ela vai se rebelar. Mas se você tiver a natureza de Deus, quantas esposas de obreiros aqui entende que tem a natureza de Deus? Levanta sua mão aqui, ó. Pronto. Aí você diz, mas por que é tão difícil, Jamila? Porque a santidade é um atributo que não é imputado, não é transferido, é construído. Santidade é construído. Na doutrina temos 2 pontos: posicional e progressiva. Ela é posicional porque na hora em que eu nasci de novo, Deus me declara santa. Ela é progressiva porque Deus espera que a partir do meu novo nascimento, a graça de Jesus Cristo, pela revelação do Espírito, me guie agora a uma vida de santificação. Como é que pode? Com quem a gente está lutando? Com quem nasceu de novo? Sabe o que eu faço? Prego novamente o novo nascimento. Trago a juventude para o novo nascimento. Mas de novo prego. Quem assistiu a minha pregação lá em Belém, sabe que, olha, quando eu vi 18 mil mulheres na minha frente, passei a noite toda chorando. Senhor, eu tenho tema, mas com 18 mil mulheres na minha frente, o que é que tu queres? Resgate a doutrina da salvação. Só para a mulher que já era crente. Basicamente, muita gente passou à frente para aceitar Jesus. Mas o tema fala do mover do Espírito. Resgate a doutrina da salvação. E você vai ver como eu vou me mover. Passei os 4 pontos da salvação. Do novo nascimento até a glorificação. Quando terminei, mostrei o tempo que a igreja está vivendo e para onde nós vamos, aí faltou luz. Mas ninguém mais segurava essas mulheres nesse lugar. Era gente pulando, gente. Foi um negócio, eu digo, Senhor, nada. Eu não orei para Jesus batizar, não orei para Jesus, para o Espírito. Só foi a palavra. Não vai ser fácil para você, por isso que haja muito honesta no púlpito. Talvez até seja difícil compreendê-la. Porque nós estamos cansados de gente que está maquiando uma coisa que não é possível. E essa geração nova está olhando para você, por incrível que pareça. E para mim. E combater acusando é péssimo para quem não quer mudar. Você mata, a pessoa sai da igreja e você não vai fazer o que só Deus vai fazer. Então, se me chamar para pregar, eu vou pregar só a palavra e não vou dar carão no povo, porque de carão o povo está cheio e não muda. O povo precisa voltar para a Bíblia e saber se você é filho de Deus. Se chama ele de pai, algo já começou na sua história. Agora, sem Jesus, você não vai conseguir. Ele quer que o seu povo seja santo. Ele cobra isso em mim. Ele não negocia isso em mim. Agora veja, irmã, que coisa mais linda. Se eu fiz umas anotações, vocês me perdoem para eu não colocar esse material aí. É que eu estava com outros eventos, com pedido material, ficou tão corrido para mim, mas deu tudo certo. Eu fui lá, pedi ao Jesus, me dê aqui como é que eu vou trabalhar esse tema com as irmãs bem direitinho, para que no fim elas compreendam. Olha, primeira coisa, que a gente já falou, né? Santidade descreve o caráter de Deus. E a santificação é o resultado da vida de Deus na vida do crente. Santificação é a relação de Deus, é a relação na qual o homem entra pela fé em Jesus e se apoia na morte de Cristo. 1 Coríntios 6 e 11. Eu e você só vamos responder o que já foi feito por nós. Ser santo. Aí nós temos um pequeno problema. Duas irmãs aqui, por favor, para me ilustrar aqui um versículo da Bíblia. Cadê as irmãs? A palestra da mídia, bem atual. Amei, pedi até aquele material para mim. A televisão se tornou um veículo poderoso de informação. Não podemos subestimar isso, tá? E aí, por isso que se Deus nos colocar ali, a gente deve entrar com compromisso e levar a verdade. E a televisão e a literatura e toda a gama de informação que nos chega, nos diz assim, siga.
Existe uma placa. Siga. 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 E as pessoas estão sem referência. Sim ou não? Sim. Sabe por que as pessoas seguem? Porque elas não têm referência. Mas eu quero que a televisão diga para uma irmã que está com convicção da sua salvação. Siga esse conceito para ver se você segue. Você não segue. Mas a Bíblia manda você seguir. Epístola aos Hebreus, versículo 12, 14 diz: você vai se chamar paz. E você vai chamar santificação. Tá? E sabe para onde você vai levar essas pessoas que vão lhe seguir? Para ver o Senhor. Tem alguém aqui que quer ver o Senhor? Tem alguém aqui que quer ver o Senhor? Tem? Você é bacana para jovem. Jovem ficou tudo assim. Vocês querem ver o Senhor? Sim, nós queremos. Então vou te dar 2 plaquinhas. Seguir a paz. 60% do que ela falou em comportamento nos frutos é paz, viu? Vem tudo para paz. E a? Tem a qual? Glória a Deus. Vamos precisar de outro microfone. Calma. Olha. Primeiro, a santificação vai descrever o caráter de Deus. Então você vai segui-la, porque o caráter de Deus vai ser referência para a imitação de comportamento, de atitudes e escolhas. A paz vai ser um resultado do efeito do que a palavra vai fazer no seu coração. Vai desarmar você de todas as paixões da terra para estar ao lado da santificação, para ver o Senhor. E aqui está a igreja, passando pelo século primeiro, e vai caminhando, vai, paz e santificação, ó, vai seguindo. Agora eu vou como terceira, eu faço parte do conjunto, eu conheço a Bíblia, eu digo que conheço, mas aí de repente, uma tendência moderna para mim, aí eu digo, espera aí, viu, santidade, é que ali está muito bacana, como é a mesma história que está acontecendo aí quando eu volto, eu já venho diferente, eu já venho com comportamentos que eu adquiri por influência, aí volto a seguir, aí a santificação diz, tem umas coisas que tem que deixar, porque você adquiriu ali, e você tem que me seguir, e para me seguir não dá certo isso, então vamos mudando aquele comportamento. Olha, Tiago, ele entra no ponto ímpar, ele vai falar na fala, como ele é muito básico para a santidade. Tem muita gente seguindo ídolo, seguindo regra, seguindo homem, seguindo TV, seguindo filosofia, e não estão seguindo nem a paz nem a santificação. Vai ver nunca o Senhor. Não é para a gente hoje se esmagar. A pastor diz desse jeito. O pastor diz, irmãos, eu digo que só dá certo ser crente se for para ir para o céu. Você está pensando que essa palavra está batendo mais em você? Está não, minha filha. Pode ter certeza que ela está me esmagando. Mas olha, uma coisa que eu acho lindo aqui, tem tanta coisa linda para se ver, né? Sobre a santidade de Deus. Aí Tiago, eu vou voltar para o tema, eu estou aqui com várias referências. Mas aqui diz assim, tornai-vos. Você não é, mas você pode ser. Você já tem a capacidade de Deus para ser. Então, torne-se. Isso aqui não é bem traduzida essa expressão. Na verdade use uma prática constante. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quem é ouvinte, ele vai dizer que na igreja nós vamos ter, porque isso aqui foi para a igreja, viu? Nós temos o bom ouvinte. O bom ouvinte, Tiago vai dizer, é aquele cuja palavra, ela se reverte em frutos. Existe, ele diz no versículo 26, o ouvinte religioso. Então, assim, vem todo mundo para o culto, mas é um ouvinte religioso. Por que ele é religioso? Porque ele ouve, mas ele é negligente. É aquilo que você diz, só dá certo para a Regia, não dá para mim não. E Regia veio hoje, vou dizer a ela. Está vendo, irmão? A palavra, ela não opera mudanças em mim. Mas ele colocou um elemento ímpar aqui. Você vai ter sua religiãozinha e vai estar aqui. E eu vou me preocupar, você comigo ou com você, porque a gente se cuida uma da outra. Cuide uma da outra.
Mas, infelizmente, eu vou ter que me preocupar com minha santificação. E às vezes eu me importo mais com a sua do que com a minha e acabo esquecendo da minha. Irmão, deixa eu contar aqui o que ele coloca aqui, olha. Se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, irmão, nós temos muita gente que ouve, entende, mas na prática, olha, ele diz assim mesmo, não vou nem para aí, aquele que se considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, será bem-aventurado no que realizar. Sabe que a santificação, ela leva você para um nível de crescimento ímpar. Se decidir buscar a santificação, ninguém vai lhe segurar. Porque a santificação nos leva para uma intimidade maior com Deus. Porque é possível ser santo por causa da natureza de Deus que já está em nós. E aí nós vamos lutar pela santificação. E ele toca no assunto da língua, da fala. Por quê? Ele diz, olha, se você supõe ser religioso e não refreia a sua língua, o que agora a prática da palavra tem a ver com isso? Você, querido, tem uma religião morta. Sabe, Colossenses é uma das epístolas que mais Paulo enfatiza mudança de atitude, de hábito, de comportamento. E ele bate na tecla que antes éramos ímpios, agora somos filhos de Deus. E temos, Efésios 3,16 diz que o Espírito Santo é o agente de Deus na nossa vida que nos santifica. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso invocar e evocar a ação do Espírito Santo na igreja hoje. Nós só temos duas maneiras de vencer. Nossos filhos estão lá, estão se estudando, eles estão sofrendo a influência do pós-modernismo. E as escolhas deles são com base na influência cultural que eles estão vivendo. E não adianta dizer para eles, não, se você fizer isso, irmão, se disciplina. Antigamente a disciplina corrigia, hoje tira o indivíduo da igreja. E ainda leva o indivíduo a querer se levantar e juridicamente contra o pastor e contra a igreja. Isso significa uma vida de pessoas que entraram na igreja e não entenderam o postulado do Evangelho. Evangelho são boas novas, mas uma vez entrando no reino, o Espírito Santo Tito vai dizer que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar pela graça e nos educar espiritualmente a vivermos como cidadãos dos céus. E é uma luta diária. E nós, mulheres, temos uma língua maior do que o nosso cabelo. Falamos demais. Nos metemos na vida das pessoas. Olhamos a vida dos outros. Queremos que as pessoas sejam iguais a gente. Não cobrem nada de ninguém. Porque eu aprendi uma coisa. Amor não se cobra, amor se dá. Vamos pedir a Deus para limpar o nosso coração. Porque santidade, desde o primeiro texto da Bíblia, por incrível que pareça, é o aperfeiçoamento no temor de Deus. Não começa no exterior. Capítulo 23, a partir do versículo 24 de Mateus, Jesus vai dizer aos fariseus, vocês são religiosos, mas são hipócritas. Vocês lavam o copo por fora, mas dentro está imundo. Vocês são como sepulcro, que por fora está bem bonitinho, mas dentro está podre. Deus não quer crente com aparência de santo, Ele quer crente santo. E a verdadeira santidade não nasce no exterior. Pecamos pelo exterior, vamos resgatar o interior. Se resgatarmos o interior, aí a santidade vai ser. Jesus disse, se vocês quiserem ser limpos por fora, façam a limpeza por dentro. Porque a consequência disso vai ser que as pessoas vão ver que fora está a ortopraxia e a ortodoxia. Não é bacana isso? Isso é um confronto. Não precisamos, esse é o século que você precisa, eu e você precisamos viver a essência, lutar. Me ajuda a ser crente, diga a sua irmã assim, minha irmã.
Irmã, me ajuda a ser crente. Me ajude. Olha, isso começa na mudança da nossa oração. Sabe qual é a febre dos cultos hoje? É promoção de coisas materiais. E o culto se esvazia se não houver pelo menos uma palavra que atraia. Isso é reflexo da pós-modernidade. É o consumo capitalista, o prazer, a vontade de ter. Aí vai para os temas dos púlpitos. Culto disso, culto daquilo, vem que Jesus vai dar. O indivíduo vem, fica aí, mas tem transformação. Está com medo da igreja se esvaziar? Não vai se esvaziar não, porque o agente que faz a igreja crescer chama-se Espírito Santo. E ele vai operar na verdade de Deus. Se pegarmos a verdade, ele moverá no coração e trairá uma igreja convertida. Ele não. Agora, na esfera da fila, eu estou no último. Que estou precisando de ajuda. De ajuda. Até para orar. Hoje eu peço até Deus, Deus me dê palavras de oração que esteja contextualizada com sua palavra. Então, hoje eu posso orar. Eu estava conversando com a irmã aqui no almoço, uma experiência que a gente viveu. Eu disse, mesmo que eu quisesse armazenar isso no meu coração, eu não posso fazer mais isso. Eu vou para a Bíblia e percebo que Deus me manda amar, me manda perdoar, me manda orar. E eu preciso. Eu tenho que dar uma resposta à natureza de Deus na minha vida. Eu sou afetada pelo hedonismo. Claro, eu não sou anjo. Hein? Eu vejo uma pizza, uma roupa de cores bonitas. Só não posso entrar na luxúria nem na sexualidade para dar resposta ao hedonismo. Mas, na presença de Deus, eu tenho tentado buscar ajuda para pregar o que está escrito e para procurar viver o mínimo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tem quantas pessoas adicionadas no seu Face? 3.000? Só estão lá porque estão olhando para você, com certeza. Por trás de você tem 3.000 pessoas. Será que se você for legítima, essas 3.000 vão ficar no seu Facebook? Mas e aí? Talvez só fique 500 pessoas, 2.500 pessoas te exclua. Mas você sabe que está sendo honesto com os princípios de Deus. E pelo menos 500 você consegue ajudar a ir mais na frente. Agora não é quantidade, agora nós vamos buscar a essência. Eu estava explicando aqui a irmã que eu esses dias olhei no Facebook, Deus sabe que não foi interesse, meu esposo veio olhar aqui as fotos do evento da igreja. Começamos a acessar e já foi entrando em outros. Olha, fulaninha, um perfil de uma irmã, notificação, porque Deus está lá na frente me esperando. E atrás de você está indo uma multidão. Eu quero que a gente segure de duas em duas, porque fica melhor a gente ministrar uma outra.